Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1988, é mais um que envolve uma garotinha de apenas 12 anos, mas o caso felizmente foi resolvido bem rápido. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Sarah Cherry. Sarah Cherry nasceu em 5 de maio de 1972. Ela morava em Bonden, no Maine, com a irmã, a mãe e o padrasto. Sarah estava no programa para superdotados na escola e era considerada muito responsável. Ela também era escoteira e adorava praticar esportes. Para ter seu próprio dinheiro, ela começou a trabalhar como babá para famílias que moravam na redondeza. Em julho de 88, quando estava com 12 anos, ela conseguiu um emprego como babá para uma família nova, os Henkel. Ela seria a babá da filha do casal que estava com 10 meses e se chamava Mônica. Embora Sarah fosse babá por um tempo, Mônica era o bebê mais jovem que ela já tinha cuidado. Quando Jennifer Henkel se encontrou com ela, a mulher admirou a personalidade forte de Sarah e viu que ela era muito responsável. A senhora Henkel sabia que Sarah seria a pessoa perfeita para cuidar de sua filha. No dia 6 de julho daquele ano, o Sr. Henkel pegou Sarah pouco depois das 8 da manhã e a levou até a residência da família. Eles a deixaram sozinha com Mônica por volta das 9 horas da manhã. Jennifer ligou para casa e falou com Sarah por volta do meio-dia, para checar se estava tudo bem. Sarah disse a ela que tudo estava bem naquele momento. Ela estava prestes a alimentar o bebê e fazer o almoço. 3 horas depois, quando Jennifer voltou para casa, ela imediatamente percebeu que havia alguma coisa muito errada. Ao entrar na garagem, ela teve que desviar de alguns itens caídos no chão. Ela pegou os itens e viu que era um caderno, bem como um recibo de uma oficina mecânica. Ela trouxe os 2 itens para dentro com ela, encontrando a porta da frente destrancada, que foi como ela deixou quando saiu da propriedade naquela manhã. Ela deixou destrancada, temendo que se Sarah levasse o bebê para fora, as 2 meninas talvez pudessem se trancar acidentalmente para fora da casa. A porta interna, que dava para a garagem anexa, estava aberta, e isso com certeza não estava certo. Quando ela entrou na casa, ela viu que a TV estava ligada e todos os itens da Sarah ainda estavam lá. Seus óculos, tênis, uma jaqueta, só que ela não conseguia encontrar a garota em lugar nenhum. Então ela foi até o quarto da sua filha para ver se a bebê estava bem e a Mônica estava deitada em seu berço, dormindo tranquilamente. Então ela, ficou preocupada, não sabia aonde a Sarah estava e não fazia o menor sentido ela ter saído e deixado o bebê sozinho. Então ela ligou para a mãe da Sarah e perguntou se ela sabia onde a garota estava. A mãe disse que não, que acreditava que ela estava na casa da família, trabalhando como babá, não tinha mais nenhuma outra informação. Então foi nesse momento que a Jennifer ficou muito nervosa e ela percebeu que tinha alguma coisa muito errada e ela ligou para a polícia. Muitos residentes locais se ofereceram para procurar a garota desaparecida nas proximidades. E a polícia rapidamente se juntou às buscas, e naquele momento, eles imaginavam que ocorreu um sequestro na casa da família. Eles acreditavam que o desaparecimento da menina era considerado suspeito. Sarah estava na casa da família a trabalho, então não fazia sentido ela abandonar tudo e sumir, ainda mais que ela era uma garota muito responsável. Durante a busca por Sarah, a polícia se deparou com um fazendeiro local chamado Dennis DeChaney. Ele disse a eles que tinha saído para pescar, mas acabou se perdendo na floresta. Questionado, o homem mentiu para a polícia sobre seu endereço e profissão. Ele também disse à polícia que havia perdido as chaves de seu carro. A polícia mais tarde encontrou suas chaves na parte de trás do carro da polícia em que Dennis estava. Enquanto ele tentava esconder as chaves, o comportamento do homem era muito estranho e levantou suspeitas para a polícia.
A polícia continuava a busca por Sarah, mas infelizmente eles não encontraram nada. Alguns dias depois do seu desaparecimento, o corpo de Sarah foi encontrado em uma área arborizada perto do local de sequestro. Sarah Cherry sofreu muito antes de ser assassinada. Ela foi amarrada com corda, abusada sexualmente com madeira, depois esfaqueada e finalmente estrangulada com um lenço. A caminhonete Toyota vermelha de Dennis foi encontrada a cerca de 150 metros do local onde o corpo de Sarah foi encontrada. A polícia conseguiu determinar que tanto a corda quanto o lenço vieram da caminhonete de Dennis. A caminhonete do homem foi apreendida como parte da investigação e Dennis DeChain foi levado para interrogatório. As autoridades decidiram revistar a casa onde Sarah foi sequestrada. Eles puderam inspecionar os itens que Jennifer havia encontrado na entrada da garagem naquela tarde, como um caderno e a conta de conserto de um carro. Com certeza, ambos os itens pertenciam a Dennis, de 31 anos, residente de Bonden, o homem que eles encontraram vagando na floresta durante a busca por Sarah, e o mesmo homem cujo veículo foi encontrado perto da onde o corpo de Sarah foi encontrado. A polícia acreditava que Sarah foi sequestrada na entrada da garagem e ela lutou com seu sequestrador. Eles acreditavam que a garota chutou alguns pertences de seu sequestrador para fora da porta do seu veículo quando foi sequestrada. É possível que na pressa Dennis não tenha notado seus pertences caindo do veículo e tenha partido sem tentar recuperá-los. Quando os analistas forenses deram uma olhada em seu veículo, eles não conseguiram determinar se Sarah esteve ou não dentro da caminhonete. Eles trouxeram um cão farejador para ajudá-los, mas os resultados foram inconclusivos. Dennis DeChain havia se formado na faculdade sem ficha criminal. Muitos não acreditavam que ele era o responsável pelo crime, pois seu tipo não era de um assassino. Ao ser confrontado pela polícia, Dennis insistiu que quem quer que fosse o verdadeiro assassino havia pegado os itens, a corda e o lenço usados no assassinato da garota de sua caminhonete e os usado no crime, a fim de incriminá-lo pelo assassinato. Ele disse que provavelmente foi alguém com quem ele tinha problemas e essa pessoa tentou incriminá-lo. Quando a polícia foi à casa de Dennis para prendê-lo, ele disse algumas coisas estranhas. Ele disse à polícia que deve ter sido outra pessoa dentro de mim. Dennis disse à esposa: "Eu fiz algo ruim." Mais tarde, houve até guardas da prisão que ouviram Dennis dizer: "Fui eu quem matou aquela garota." Ele também disse à polícia que não pensei que isso realmente tivesse acontecido, até ver o rosto dela no noticiário. Algumas pessoas acreditam firmemente que Dennis DeChain era inocente. Eles insistiram que a polícia havia entendido mal os comentários que ele fez, que ele era inocente, e talvez eles tentaram distorcê-los para fazê-lo parecer culpado, a fim de concluir o caso bem rápido. De acordo com Dennis, ele estava em sua fazenda no dia em que Sarah foi assassinada. Ele havia dirigido para a floresta para se drogar com metanfetamina, mas se perdeu. Enquanto tentava encontrar o caminho de volta, Dennis encontrou um casal de idosos e conseguiu parar um carro da polícia. As autoridades sabiam que ele estava mentindo sobre muitas coisas durante o interrogatório. Ele alegou que tinha ido pescar, mas isso acabou sendo falso. Ele mentiu para a polícia sobre seu emprego, bem como seu endereço, quando falaram com ele naquele dia. Ele disse a eles que mentiu sobre essas coisas porque estava de posse de drogas ilegais. Quando a polícia o encontrou na floresta, Dennis tinha arranhões em todo o braço e havia uma marca de mão em suas costas. Dennis DeChain foi a julgamento em março de 89 no Tribunal Superior do Condado de Knox. Seu advogado argumentou que seu cliente era inocente. O verdadeiro assassino era outra pessoa, que havia sequestrado, torturado, esfaqueado e depois assassinado Sarah Cherry. O agressor então incriminou Dennis pelo assassinato. Aderindo a essa teoria, havia dúvidas se a pessoa desconhecida que supostamente incriminou Dennis havia planejado tudo com antecedência ou se tudo aconteceu como uma decisão impulsiva do momento. Em 18 de março, ele foi condenado pelo assassinato de Sarah Cherry. Ele foi condenado à prisão perpétua e não teve a possibilidade de liberdade condicional. Ele foi enviado à prisão estadual do Maine, em Warren. Desde que foi condenado, Dennis tentou apelar para um novo julgamento. Ele alegou que isso era necessário porque havia DNA masculino descoberto sob as unhas de Sarah e não era o seu DNA. Seu apelo para um novo julgamento foi negado em abril de 2014. Em julho de 2015, Dennis tentou novamente o recurso, dessa vez no Supremo Tribunal Judicial do Maine. O recurso para um novo julgamento foi negado e foi declarado que as evidências de DNA eram insuficientes.
Ele tentou novamente em outubro de 2016. Esse recurso final foi negado pelo Tribunal de Apelações do Primeiro Circuito dos Estados Unidos, em Boston. Dennis DeChene acumulou muitos apoiadores que acreditam firmemente que ele é inocente do assassinato. Seus apoiadores juntaram mais de $200 mil para ele. Eles até conseguiram mudar uma lei estadual. A ex-mulher de Dennis não está envolvida com os apoiadores. Ela se divorciou dele logo após o julgamento. A avó de Sarah, Peg Cherry, disse o seguinte durante uma entrevista ao Maine Sunday Telegram. Dennis DeChene pensou que iria enganar todo mundo. Aqui está esse homem bonito, e ele quer que você acredite que ele não poderia fazer isso. Bem, as aparências enganam. Em novembro de 2022, testes de DNA novos e aprimorados de vários itens recuperados da cena do crime não vincularam diretamente Dennis à morte da garota. Um relatório de exame de evidências diz que Dennis está excluído de 4 itens principais. O relatório também indica que ele poderia ser incluído como colaborador em 2 outros itens, mas seu advogado disse que essas amostras de DNA em particular são muito pequenas para descartá-lo. O advogado está convencido de que isso marca um avanço no caso. Acredito que esse resultado adicional de DNA, excluindo, resultaria em um veredito diferente. Um novo julgamento em veredito diferente. O advogado diz que a falta de evidências de DNA é consistente com a falta de impressões digitais, cabelos e fibras. Ele diz que isso é significativo. Eu acho que quando você considera o que eles estão dizendo que ele fez, que o DNA dele deveria estar sobre ela, sobre todos esses itens que foram usados no crime, sobre a caminhonete, dentro da caminhonete, mas não tem nada, disse o advogado. O advogado diz que está totalmente ciente de como esses desenvolvimentos são dolorosos para a família Cherry, mas diz que está convencido de que as últimas descobertas de DNA significam um novo teste. No passado, os promotores sustentaram que muitas outras evidências ligavam Dennis ao sequestro e o assassinato de Sarah. Eles também apontaram que ele interpôs vários recursos para um novo julgamento, todos os quais foram rejeitados por diferentes tribunais. O advogado disse que usará as últimas descobertas para tentar novamente. O procurador-geral de Maine, Aaron Frey, disse que esse novo teste de DNA não abalou sua confiança na condenação de Dennis. Ele disse que essa evidência de DNA é apenas uma pequena parte de evidência substancial. Este resultado não entra em conflito com nossos relatos anteriores, ou nega outras evidências significativas contra o Sr. DeChene. Dennis DeChene teve várias oportunidades de contestar sua condenação perante os tribunais estaduais e federais. Os tribunais negaram repetidamente as contestações dele enquanto destacavam as provas contundentes contra ele. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso em que a maior parte do tempo a gente acredita que o responsável é o Dennis, mas apareceu esse DNA e tal, que pode mudar alguma coisa, mas, pelo que parece, com todas as pistas, as provas que temos, é que o Dennis é sim o responsável, até porque, pelo que ele disse, que é muito suspeito. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.